você tem vergonha de pensar em fazer balé ou de falar que está fazendo, se aprofunde mais nesse mundo. Você não precisa sair por aí falando que você está fazendo balé logo de cara. Mas, quanto mais você conhecer desse mundo, quanto mais esse mundo se tornar natural para você, mais fácil vai ficar para você enxergar esse mundo com naturalidade. O que a gente precisa entender é que, enquanto você não se permitir a conhecer esse mundo do balé, você vai continuar com vergonha de falar que você faz. Quanto mais você se aprofundar nesse mundo, mais fácil fica de tornar esse mundo algo mais comum para você e mais fácil fica você lidar com os olhares que você vai ter das outras pessoas no começo, tá? Depois de um tempo, é natural, tá? Depois de um tempo, você quase não vai perceber mais os olhares. Eles ainda vão existir, porque ainda é um mundo novo, balé adulto, né? Para as pessoas que são adultas. As pessoas sempre têm a ideia de que para fazer balé eu preciso ser novinha, eu preciso ser magrinha, né? Ter um peso ideal para isso. E a gente vai quebrando esses tabus aos poucos, a partir do momento que a gente vai falando o que faz. E aí vai entrar numa outra questão. Então, primeiro passo é você tornar esse mundo, esse ambiente natural para você. Segundo passo é você começar a compartilhar com as pessoas que você mais tem proximidade. Por exemplo, as primeiras pessoas que eu contei que fazia CrossFit não foram pessoas desconhecidas, assim, não foi a atendente da padaria, sim? As primeiras pessoas foi minha mãe, né? São pessoas mais próximas, algumas amigas bem próximas. E aí, você vai vendo como que essas pessoas vão lidando com a informação. Algumas falam, nossa, teve muitas, claro, nossa, mas CrossFit machuca. E aí eu tive que explicar que não. Muitas vão virar para você e vão falar, nossa, mas balé tem que ser magrinha. E você vai explicar que não. Não tem que ser magrinha, tem que ser magrinha a criança que quer ir para a companhia. Eu faço como atividade física, eu faço como uma atividade de prazer. Aí vai abrindo leques na cabeça da pessoa, e a pessoa vai olhando e falando, aí a pessoa começa a se interessar pelo seu novo assunto, né? E aí você começa a falar mais desse mundo, e as pessoas começam a perceber que você tá feliz, que você tá tendo resultado com aquilo que você tá fazendo, que é uma atividade que tá te fazendo bem, e as pessoas passam além de respeitar mais, elas passam a te incentivar. Quantas pessoas, né, começam a paquerar o balé depois de adulta, e aí vira para o marido e fala, então, eu tô pensando, de repente, em fazer balé, e o marido vira e fala, eu acho que tem que fazer mesmo. Quantos maridos não falam isso? Eu acho que você tem que fazer mesmo. Por quê? O marido já tá percebendo, o seu envolvimento faz tempo, sim? E a gente não percebe isso. A gente acha que ninguém percebe o que está acontecendo com a gente, mas as pessoas percebem, principalmente as pessoas mais próximas. E aí essas pessoas começam a nos incentivar. Então, por que é importante a gente vencer essa vergonha de fazer balé? É para sair por aí contando para o mundo todo que eu faço balé? Não, mas é para você, primeiro, ter mais liberdade com a atividade que você está apaixonada no momento, né? E além disso, você conseguir ter liberdade para falar sobre isso. E aí você vai vencendo essa vergonha e você vai ficando cada vez mais à vontade com esse mundo, tá? E quem não tá tão próximo, né, acompanhando, muitas vezes chega e fala assim, nossa, o que você tá fazendo que tá te deixando assim tão feliz, né? E aí a gente pode, é o momento de contar, eu tô fazendo balé adulto. E aí você vai explicando sobre essa modalidade que para muitas pessoas é novidade, para muitas pessoas ainda existe o mito de que para fazer balé a gente precisa ser criança, tá? Aí a gente vai entrar num outro momento, né? Que é o momento na hora que a gente começa a gente já tá mais à vontade, a gente começa a querer comprar um colã diferente, principalmente quando a gente estava com as aulas presenciais, né? A gente fazia lá o coque lindo, maravilhoso, né? Para ir para o balé. Aí, na saída do balé, tinha que passar no mercado. Aí, coque, meia calça rosa.
Quantas bailarinas eu já ouvi falar, né, que contaram para mim, tá, aqui do TBD mesmo, do meu treinamento, que no começo elas não iam no mercado, ou levavam uma roupa à parte, tirava o coque, porque elas tinham vergonha de ir no mercado vestida de bailarina, tá? E quando eu digo vestida de bailarina, não é que eu vou de colã e sainha, não é isso. Mas, só colocar um shorts por cima do colã e uma camiseta, não, de jeito nenhum. Todo mundo vai ver que eu saí do balé. Eu lembro de um caso de uma aluna até que ela contou que ela se trocava no carro porque ela tinha vergonha de ficar muito tempo dentro da escola e as pessoas verem que ela estava lá fazendo balé adulto. Sim? Gente, lembra, a gente não pode julgar, cada um tem o seu motivo, tá? O que acontece é como é que a gente lida com isso? Como é que eu chego numa loja e falo o colã é para mim? Como é que eu chego numa loja e falo a sapatilha é para mim? Sim? A gente sempre vai ter dificuldade para falar sobre isso, para assumir que o colã é para você, que a sapatilha é para você, quando isso não está trabalhado em você ainda. Porque quando tá, a gente faz o quê, Juju? Manda! Assume e vai. A tia Ju toda politicamente correta, né? Sempre, sempre. Manda a maratona, né? Manda a Mercê, manda merda, né? A gente manda merda. Quando a gente tem controle, né, do que a gente sente, do que a gente simplesmente vai. A gente simplesmente fala. Agora, quando a gente tá meio assim, aí a gente fica, né, meio, vão me julgar. Vão te julgar, sempre. Todo mundo vai julgar a gente, sempre, tá? A Leila, ó, sempre colocava uma calça por cima. Sim. E tá tudo bem, tá? Eu não tô falando aqui que a gente precisa ir no mercado vestida de bailarina, não. Mas isso não tem que ser algo que te bloqueia aí no mercado, como já aconteceu com algumas bailarinas que eu conheço, tá? E aí, primeiro, trabalhe em você essa ideia. Namore bastante os colãs, namore bastante a sapatilha antes de ir para a loja. Entenda para que você quer aquilo. Entenda que fazer balé não é uma atividade de criança. Por acaso, criança também faz. Quando a gente começou, né? Quando o balé começou, quando o balé surgiu há anos atrás, séculos atrás, quem fazia balé eram os homens. Sim, mulher não podia fazer. Mulher começou a poder fazer muitos anos depois, ok? Balé era considerado uma atividade de elite, vamos dizer assim. Era uma dança que só a nobreza conhecia, tá? Depois de muito, muito tempo, é que começou a ensinar balé para crianças. E aí os adultos foram deixando de lado. Então, hoje a gente olha e é muito natural ver uma criança vestida de bailarina, mas não é tão natural ver um adulto, porque não faz parte ali do mundo de quem está olhando de fora, tá? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que, cara, não, peraí, então é só a maneira como a gente está vendo que, de repente, eu preciso ajustar o óculos, né? Para eu me ver de maneira diferente. E aí, vale a pena estudar um pouco, sabe? Coloca lá no Google como surgiu o balé. Você vai achar trocentos artigos contando a história, comprar um livro sobre a história da dança. Você vai entender que é muito mais natural do que o que a gente prega. E aí, quando a gente entende que isso é natural, que tá tudo bem eu fazer balé depois de adulta, se torna muito tranquilo eu falar sobre isso, eu me vestir de bailarina, eu sair na rua com um coque, com um colã e tá tudo bem, tá?